Olá, eu sou Alessandro Romano, advogado, e estou aqui para compartilhar informações úteis que possam lhe ajudar nesse período crítico de incertezas e isolamento social causados pela pandemia do coronavírus. Este canal foi criado unicamente com a intenção de divulgar e comentar algumas notícias, informações e medidas que estão sendo adotadas pelas autoridades constituídas, levando a vocês meu ponto de vista para que possam fazer uma análise e uma reflexão crítica. Então, fique comigo e vamos fazer uma análise em relação à nova prorrogação da quarentena anunciada pelo governo do estado de São Paulo. Pela terceira vez, o governo do estado anunciou a prorrogação da quarentena em todo o estado de São Paulo. Em rápida retrospectiva, foi editado o Decreto Estadual número 64.881, que inicialmente estabeleceu a quarentena por 15 dias. Posteriormente, a quarentena foi prorrogada por mais 15 dias. E, finalmente, por mais 18 dias, de 23 de abril a 10 de maio. A prorrogação não traz qualquer flexibilização, sendo que suas proibições não alcançam tão somente estabelecimentos que tenham por objeto atividades essenciais, tais como serviços de saúde, alimentação, abastecimento, segurança e alguns outros que foram especificados no Decreto Federal número 10.882 de março de 2020. Conforme justificou o senhor governador, sua decisão foi recomendada e amparada pelo seu grupo de contingência, Comitê Médico Especialistas. Supostamente esse grupo de pessoas é que indicam e orientam todas as decisões do governo do estado e a Prefeitura de São Paulo com base estritamente na ciência, sem qualquer interferência política. No entanto, não devemos fechar os olhos para as consequências sociais desse ato, consequências que infelizmente não são boas. É claro que todos estamos preocupados em resguardar vidas. Eu também tenho mulher, mãe, avó, pessoas que amo. Mas resguardar vidas em que pese não ser um médico ou cientista ou qualquer profissional da área de saúde, não se resume a trancar todos dentro de casa, pois os efeitos colaterais deste remédio serão mais desastrosos do que a própria doença. Estamos atentos a tudo o que acontece, acompanhando as notícias, ouvindo especialistas, e a conclusão que eu tiro disso tudo é que devemos criar um equilíbrio entre salvar vidas e evitar um colapso social e econômico que podem mergulhar o país em uma era de trevas, causando inclusive uma desordem generalizada que pode escalar para uma verdadeira guerra civil. Aqueles que acham que estou sendo apocalíptico ou exagerado, esperem até chegar ao ponto de perderem seus empregos, passar fome ou não ter como suprir sua família com o mínimo necessário para sobreviver, ainda mais em uma região como a nossa, que já foi considerado o corredor da fome do estado de São Paulo. Assim, a pergunta que eu faço é por que os prefeitos da nossa região, cujas cidades possuem uma realidade totalmente diferente da capital em relação à circulação do coronavírus, vem seguindo cegamente as normas editadas pelo governador. Por que nossos gestores, dotados de autonomia administrativa, não podem adotar políticas de proteção à saúde em equilíbrio à preservação do emprego e da renda? Tenho visto e acompanhado prefeitos da região, inclusive aqueles que fazem parte da Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista, chamada MINAP, pedir autorização ao governador do estado para flexibilizarem as regras de quarentena, adequando às suas realidades locais. Meus amigos, o Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de ação direta de inconstitucionalidade, que foi ajuizada pelo PDT, Partido Democrático Trabalhista, que governadores e prefeitos também poderão definir seus serviços essenciais e que podem funcionar durante o período de pandemia. Ou seja,
Cada estado ou município poderá estabelecer suas regras no contexto da implementação de medidas voltadas à mitigação das consequências da pandemia. Em relação à decisão do Supremo, passou a existir duas correntes, uma até anterior à própria decisão. A primeira diz que os municípios e os prefeitos devem obediência ao Decreto Estadual número 64.881 e sua competência é suplementar, e tão somente para endurecer as medidas restritivas, adotando outras medidas permitidas em lei, mas, repito, somente com a finalidade de restringir ainda mais o conteúdo do decreto. Outra corrente vai ainda mais fundo e diz que não existe em nosso ordenamento jurídico a figura do decreto autônomo, ou seja, os decretos servem tão somente para regulamentar ou mandar cumprir alguma legislação existente, ou ainda reforçar sua competência. Neste caso, o decreto deve regulamentar uma lei, e no presente caso, particularmente, desconheço uma lei ordinária que trate, ainda que de forma genérica, das medidas contidas no Decreto Estadual 64.881. Assim, em tese, ao invés de regulamentar uma lei, o governo do Estado de São Paulo criou obrigações que só poderiam existir se emanadas por meio de lei. Tal ato, em tese, fere a Constituição e no futuro poderão vir a ser declarados inconstitucionais, gerando inúmeras consequências e obrigações. Então, vamos considerar que no futuro esse decreto seja considerado inconstitucional. Quem vai indenizar o empresário que quebrou ou mesmo o cidadão que teve sua vida virada de cabeça para baixo por conta de uma medida governamental? A resposta é simples: o Estado. E, por consequência, o próprio cidadão, pois o Estado não gera riquezas. Ele simplesmente administra o dinheiro que arrecada de todos nós. Assim, volto a afirmar, particularmente não entendo por que em municípios onde não há nenhum caso confirmado de Covid-19, os prefeitos não podem adotar um sistema de rodízio em seu comércio. Assim, mesmo que de forma reduzida, os comerciantes poderão ter um pouco de oxigênio, estendendo sua sobrevida empresarial até que a situação seja completamente controlada. É claro que as necessidades básicas vão além da alimentação. Passam também por artigos do vestuário, eletrodomésticos, peças de manutenção, entre outras, até mesmo uma lâmpada que queime dentro da sua casa. O psicólogo norte-americano Abraham Maslow, na década de 50, retratou bem a hierarquia das necessidades humanas. E os itens aqui citados compõem a base da pirâmide. Então, por que permitir tão somente que alguns possam faturar e manter seus negócios nesse período? Qual é a diferença entre ir a um supermercado e ir a uma loja? Ao que nos consta, as medidas preventivas para evitar o contágio do Covid-19 são lavar as mãos, evitar tocar os olhos, nariz e boca sem estar com as mãos limpas, cobrir o nariz e a boca com um lenço ou mesmo com o cotovelo ao tossir ou espirrar, usar máscaras de proteção, evitar contato próximo, sempre mantendo 1 metro de distância de pessoas que não estejam bem, dentre outras medidas. É fato que esse vírus não vai desaparecer após o período de quarentena e vamos ter que aprender a conviver com ele até que a ciência desenvolva uma vacina ou um tratamento eficaz. A vida não vai e não pode parar. Ou, o que vamos fazer se uma vacina demorar anos para ser sintetizada? O que devemos fazer, no meu ponto de vista, e você tem todo o direito de discordar, é criar novas regras de relacionamento e convívio social. Ou vamos alimentar uma histeria, um pânico e uma fobia social que irá causar mais mortes do que o próprio vírus. Então, se você achou essas informações úteis, vamos fazer com que esse vídeo alcance mais e mais pessoas. Para que isso aconteça, peço que se inscreva no canal, assim podemos continuar produzindo e compartilhando conteúdo de valor com o objetivo de ajudar as pessoas a superar este momento tão difícil na história da humanidade. E se você tiver dúvidas ou quiser contribuir com sua opinião, deixe aqui seus comentários. Eles são muito importantes para nós e, claro, nos ajudam na seleção e produção de novos conteúdos. Eu fico então por aqui, muito obrigado pela sua confiança e até o próximo vídeo.
e que Deus nos proteja.